Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yu e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desses dois modelos de estojo transparente. A forma de fazer dos dois é bem parecida. Esse primeiro modelo, ele é em formato box, ele é bem grande, cabe bastante coisa. E esse segundo modelo, ele é achatado e com esse detalhe super legal em glitter. Por ele ser em plástico, dá pra usar pra levar a escova de dente, olha, cabe toalha, a pasta de dente, a escovinha, como ele fica aqui por dentro. Ele é cheio de glitter, dá pra fazer de várias cores, dá pra usar também pra escola, né, pra guardar canetas e lápis, essas coisas, fica um modelo bem legal também. Então nesse mesmo vídeo eu vou mostrar o modelo dos dois. Esse modelo com glitter dá pra fazer também em formato box, então você decide qual o seu preferido. Vamos lá, o passo a passo. Eu vou mostrar o passo a passo dos dois modelos de forma separada para não ficar confuso. Então o primeiro modelo que eu vou fazer vai ser esse box, ele é um pouquinho maior que o outro, cabe bastante caneta. Para fazer esse modelo, eu estou utilizando um plástico cristal transparente, ele tem 40 milímetros de espessura. O ideal é que você não utilize um plástico muito fino, até para ser mais resistente ali o seu estojo. Então estou utilizando aqui um mediano de 40 milímetros, eu cortei a medida de 30 centímetros, 30 por 30. Para fazer a marcação no plástico, eu utilizo esse marcador permanente, então eu risco ali com esse marcador e depois eu utilizo um pouquinho de álcool, pode ser álcool em gel ou até mesmo álcool líquido, passo ali com um paninho para remover a marcação, assim eu acho bem mais fácil. Eu vou utilizar também um zíper, eu cortei o zíper um pouquinho maior, ele tem 34 centímetros de comprimento. Vou utilizar aqui um cursor para esse zíper e vou utilizar também um viés. Eu estou utilizando esse viés de algodão, esse que tem as dobrinhas aqui do lado. Ele tem 25 milímetros aqui de largura. Você pode optar também por usar um viés bonéon, ele é até mais fácil de costurar. Então é opcional. Eu vou usar esse daqui, como ele é xadrezinho, eu acho que vai ficar bem bonito. Mas é opcional, você pode usar ou o viés de algodão comum ou o viés bonéon. Para costurar o plástico, eu costumo utilizar esse calcador de Teflon. Esse daqui é o calcador da máquina industrial e esse é o calcador da máquina doméstica. Quando eu estava começando ali a costurar, eu sentia muita dificuldade em costurar o plástico, mesmo utilizando o calcador de Teflon. Então, caso você tenha alguma dificuldade, vou passar algumas dicas que eu costumava usar ali no começo. É de passar um pouquinho de óleo de máquina ou um pouquinho de creme de mão, esses hidratantes de mão. Molhava assim, sujava um pouquinho o dedo e passava no caminho da costura, onde a costura ia passar, bem pouquinho mesmo. Então, dessa forma, eu senti um pouquinho mais de facilidade ali de costurar o plástico. Ou uma outra sugestão, uma outra dica é você utilizar uma fita crepe ou essas fitas washi tape. Então você cola ali no caminho da costura, onde a costura vai passar, cola ali, costura por cima e depois tira. Esses masking tape, é washi tape e masking tape, né? O masking tape é um pouquinho mais fininho. Então ele é até mais fácil que a fita crepe, porque ele desgruda bem facinho. Então você coloca ali no caminho da costura, costura por cima e depois tira. Então essas foram algumas técnicas, né, que eu fui utilizando no começo, quando eu tava aprendendo a costurar. Agora com a prática, né, fazendo várias, né, com a prática, eu não sinto mais essa dificuldade. Eu utilizo aqui o calcador de Teflon, então vai super tranquilo. Mas caso você tenha alguma dificuldade costurando plástico, tenta usar essas dicas, né, ou usar o olhinho, um hidratante, ou até mesmo a fita crepe. A fita crepe eu acho bem legal, porque ela é bem fácil de retirar depois. Então antes de fazer o seu estojo, se você tiver dificuldade em costurar o plástico, pega um pedacinho de plástico e vai treinando essas dicas, né, pra ver qual que você se adapta melhor, caso você encontre alguma dificuldade costurando o plástico. O primeiro passo vai ser costurar os viés nas duas laterais. Nesse modelo aqui, eu fiz dobrando o plástico pra dentro, mas eu acho que com esse detalhe no viés aqui nas laterais vai ficar bem mais bonito. Então, pra fazer isso, eu vou pegar aqui o meu viés, vou dobrar ele no meio, tá aqui as duas partes dobradinhas, dobro ele aqui no meio e vou vincando ele assim no meio. E vou encontrar aqui, vou abraçar o plástico com esse viés dobradinho. Você pode usar alfinetes aqui, eu aconselho usar esses grampinhos, porque o alfinete acaba furando o plástico e não volta, né? Como o viés não tem o plástico não tem trama, ele acaba furando. Então eu acho melhor usar esses grampinhos aqui nesse caso. Prendo aqui toda a extensão.
vou passar uma costura reta aqui e vou fazer exatamente a mesma coisa do lado oposto. Ficou dessa forma aqui, a costura que eu passei foi bem aqui na beiradinha, não sei se vai aparecer. Ficou dessa forma dos dois lados. Agora eu vou pegar o meu zíper, o direito do zíper virado pra cima, e vou aproximar essa base aqui com a base do zíper. Como é transparente, fica bem facinho de ver, olha. Assim tá passando, então eu vou acompanhar aqui a base, deixa eu até aproximar pra vocês verem bem. Eu vou aproximar aqui essa parte. E vou passar uma costura aqui em toda a extensão. Zíper costurado aqui desse lado, ficou dessa forma aqui. Agora eu vou abrir o meu zíper. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, o direito do zíper virado pra cima. Eu vou acompanhar aqui, costurar toda essa parte. Zíper costurado, agora é só colocar o cursor do nosso zíper. Então, aqui tá a parte do direito, vou virar aqui dessa forma e vou unir aqui os dois. Uno aqui as duas laterais bem certinho. Eu vou recortar para os dois ficarem na mesma altura. E aqui eu vou cortar um pedaço dos dentinhos de um lado. Cortei até demais, pode ser menos. Vou pegar o meu cursor. Vou encaixar primeiro nesse daqui que eu não cortei. Encaixo nesse aqui que eu cortei. E aí é só fechar. Ver se tá encontrando aqui certinho as laterais. Fecho tudo e vou colocar de novo pra deixar o cursor aqui no meio. Aqui nas pontinhas do zíper, eu gosto de colocar essas abinhas, essas orelhinhas aqui, pra ficar mais fácil na hora de abrir e fechar o zíper, pra gente ter onde segurar. Pra fazer essas duas abinhas, eu vou usar o próprio viés. Eu cortei aqui dois pedaços de 10 centímetros de comprimento. Vou dobrar ele no meio e passar duas costuras, uma aqui e uma aqui, nas duas abinhas. Vai ficar dessa forma aqui, fechadinha. Vou fazer exatamente a mesma coisa com essa outra. Agora é só costurar essas abinhas aqui, uma de cada lado. Então, vou dobrar ela novamente no meio. E vou costurar ela aqui, bem no centro do zíper. Então, posiciono ela aqui. E passo a costura com retrocesso várias vezes para ficar bem firme. Lembrando de afastar a parte de baixo aqui. Então, dobra ela aqui para trás e costura essa parte. A mesma coisa aqui do outro lado. As duas abinhas costuradas ficaram dessa forma, cortei aqui o excesso do zíper também. Agora eu preciso virar essa peça no avesso. Para fazer isso, eu gosto de passar essa peça para ela ficar molinha, para o plástico amolecer um pouco. Então, trouxe aqui a minha tábua. O meu ferro já tá pré-aquecido. Para passar, a gente não pode passar o ferro por cima do plástico, senão ele vai derreter, né? Então, para passar essa parte, ou você pode colocar um tecido aqui em cima e passar, ou eu prefiro fazer dessa forma, que eu acho bem mais prática. Eu passo o ferro aqui na tábua. Aqui tá protegido com tecido tricoline algodão, né? Esquento aqui a tábua e passo aqui o meu plástico, ó, dá pra ver que ele embaça um pouquinho. E faço dessa forma, ele fica bem molinho. Então, passo aqui na tábua e vou passando aqui com cuidado pra não queimar a mão, né? Fica bem molinho, ó. Aí é só pôr o braço aqui dentro e virar no avesso. Aí aqui pra endireitar eu faço a mesma coisa. Ajeito aqui bem certinho, com calma. E aqui a mesma coisa. Passo na tábua e
passo aqui o plástico, ele vai desamassando, ele fica bem molinho, é bem fácil de manusear. Com a nossa peça no avesso, eu vou demarcar o meio aqui desse lado, então eu vou dobrar aqui dessa forma. Eu vou usar novamente aqui minha caneta permanente, vou fazer uma marcação assim bem pequenininha aqui no meio, não sei se vai aparecer, e aqui a mesma coisa. Dobro no meio, faço a marcação aqui. E agora é só encontrar a marcação que eu fiz aqui com o zíper, bem no meinho aqui do zíper. Vou prender aqui com o grampinho. Aqui do outro lado a mesma coisa, encontro a marcação com o zíper. E agora é só passar uma costura reta aqui, com a distância de um pé de máquina. E aqui a mesma coisa, vou passar uma costura reta aqui. Para fazer esse modelo achatado, nessa hora você só costura o viés aqui dos dois lados para dar o acabamento e desvira, que ele já vai ficar nesse formatinho aqui. Mas como a gente quer fazer essa caixinha de leite, esse formato box, a gente precisa fazer a marcação da caixinha de leite. Então aqui nas laterais eu vou fazer a marcação de 3 centímetros. Eu vou aproximar novamente aqui, da costura para dentro 3 centímetros, da dobra para cima 3 centímetros. Então, eu aproximo aqui, deixa eu até usar aqui a marcação para vocês verem bem. 3 centímetros, 3 centímetros. Vou usar novamente aqui a minha caneta. Marco. Vou fazer isso aqui nos 4 cantinhos. Da costura para dentro, 3. Da dobrinha para cima, 3. Agora, eu vou recortar em cima dessa marcação que eu fiz. Depois de cortar as caixinhas de leite, nosso estojo vai ficar assim. Agora eu vou dar o acabamento aqui nessas duas partes, nas duas laterais, com o viés. Então, eu faço aqui o mesmo processo, dobro ele no meio e abraço aqui. Vou prender novamente com os grampinhos para ficar mais fácil de costurar. E passo uma costura aqui e a mesma coisa aqui desse lado. Fiz o acabamento aqui dos dois lados, agora é só fechar as caixinhas de leite, então vou colocar o meu dedo aqui dentro. Essa pontinha vai encontrar com essa, então eu abro aqui dessa forma. Essa parte aqui tem que ficar para baixo, não pode dobrar assim, senão vai ficar todo torto o seu estojo, então acompanhe aqui para baixo. E vou passar uma costura reta aqui, com a distância de um pé de máquina, e a mesma coisa nos 4 cantinhos. Então, coloco o dedo aqui dentro, uno essa ponta com essa. Aqui as pontinhas também vão ficar certinhas. Não sei se vai estar aparecendo na câmera, como é transparente, né? Deixa eu colocar minha mão aqui embaixo. Ó, vai ficar dessa forma aqui, as pontinhas, o meio com o meio. E a mesma coisa aqui com as outras duas. Costurei aqui as 4 caixinhas de leite e em um dos lados eu coloquei a minha etiqueta também. O legal é que é transparente, dá pra ver, né? Coloquei aqui a minha etiqueta. Agora a gente precisa dar o acabamento nessas 4 caixinhas de leite. Vou usar novamente aqui meu viés. Eu gosto de dobrar aqui a pontinha, dessa forma aqui. E aqui a mesma coisa, vou dobrar no meio. Vinco aqui bem no meio. Vou medir aqui mais ou menos a altura. Então, eu começo aqui, deixa eu até aproximar pra vocês verem bem. Aqui tá o começo, né? Aproximo aqui. Corto aqui um pouquinho maior pra gente dobrar. Daí eu dobro aqui no meio, vai ficar assim, olha. E aqui, pra essas pontinhas não me atrapalharem, eu gosto de cortar a quina delas dessa forma aqui. Corto aqui. Pra ficar com essa pontinha aqui assim, sabe? Aí na hora de dobrar, na hora de costurar, fica mais bonito. Ó, fica dessa forma aqui. Dobra assim,
e abraço aqui essa parte. Vou prender com grampinho para ficar mais fácil de costurar. E aí é só passar uma costura reta aqui. A mesma coisa eu vou fazer nos 4 cantinhos, nos outros 3 cantinhos. Prontinho, pessoal, fiz o acabamento aqui nos 4 cantos. Agora, para desvirar a peça, eu vou fazer o mesmo esquema do ferro de passar. Então, vou abrir aqui o meu zíper. Já tô aqui com o meu ferro pré-aquecido também. Coloco a tábua, passo o ferro e vou amolecendo aqui o meu estojinho. Aqui nas laterais, vai empurrando com o dedo pra ficar bem ajeitadinho aqui. E o nosso estojo vai ficar assim, dessa forma, fica bem legal, né? Agora eu só vou colocar o cordãozinho de cetim, que eu gosto de colocar aqui nos cursores do zíper. Tô usando aqui um cordão de cetim de 2 milímetros, a miçanguinha de 10 milímetros. Vou colocar aqui pra enfeitar, eu acho que a outra cor vai ficar melhor. E o primeiro modelo já tá pronto, ficou bem legal, né? Ele é bem grande, cabe bastante coisa. E esse detalhe que eu fiz aqui em cima, eu acho que ficou bem melhor que o primeiro. Então vamos aprender agora a fazer o outro modelo. A forma de fazer dos dois é bem parecida. O que difere é esse monte de glitter aqui dentro, que eu acho que fica bem legal, né? Então vamos aprender a fazer esse modelo agora. Esse daqui eu fiz ele com uma medida um pouco menor. Ao invés de 30 por 30, eu cortei 25 por 25. Então, 2 quadrados de 25 por 25. Tô utilizando o mesmo plástico de 40 milímetros de espessura. Cortei 2 vezes nesse tamanho, de 25 por 25. Cortei aqui 30 centímetros de zíper. Esse daqui eu vou fazer na cor lilás. Um cursor aqui para esse zíper. O viés, vou utilizar o mesmo viés de 25 milímetros de largura, viés de algodão, esse que dobra, igualzinho o outro que eu utilizei. E aqui a gente vai precisar de glitter, tô utilizando aqui glitter e lantejoula. Então vamos aprender a fazer esse modelo agora. Para fazer esse outro modelo, eu vou utilizar aqui 2 plásticos do mesmo tamanho, vou colocar aqui um sobre o outro. Aqui é interessante você limpar bem, porque como a gente vai costurar, é legal não ficar nenhuma sujeirinha aqui. Então, coloco um sobre o outro e vou costurar o viés aqui nas 2 laterais. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá para fazer o outro modelo. Dobro aqui no meio, vinco. E abraço aqui os 2 plásticos juntos. Então, coloco aqui e passo uma costura reta aqui e a mesma coisa do lado oposto. Agora eu vou costurar o zíper da mesma forma. Vou até abrir o zíper já para ficar mais fácil. Direito do zíper para cima, os dentinhos pro lado de fora. Aí eu vou costurar aqui e aqui a mesma coisa. E agora eu preciso fechar aqui um dos lados. Então tá aqui os 2 plásticos. Eu vou fechar esse lado aqui e vou passar uma costura reta aqui, pulando o zíper. Então, começo aqui, vou até aqui, pulando os zíperes pra gente conseguir colocar o cursor depois. Vai ficar dessa forma aqui. E agora, do outro lado aberto, é por onde a gente vai colocar os nossos glitters. Então, eu tô aqui com algumas opções. Esse daqui é super lindo, vou colocar esse. E eu tô muito na dúvida agora, porque eu quero muito colocar essas borboletinhas. Tem essas borboletas e flores aqui, mas eu acho que não vai combinar com esse lilás. Eu até procurei pra comprar um glitter dessa cor, mas não encontrei, gente. Então acho que eu vou colocar a lantejoula mesmo, porque eu acho que não vai combinar. Talvez no próximo eu coloco esses daqui, né? Deixa pra um outro projeto, quando eu encontrar um glitter combinando. Então vamos lá, colocar esse glitter aqui dentro. Vou primeiro colocar as lantejoulas. Ah, a lantejoula vai ficar bonito, eu acho. O glitter. Esse glitter aqui eu encontrei em loja que vende maquiagem, sabe? Tava procurando em papelaria e não tava encontrando. Aí é glitter de usar em maquiagem. Eu vou colocar aqui. Será que eu coloco mais esse? Vou colocar, né? Esse daqui é glitter de papelaria mesmo. Esse eu encontrei na papelaria.
Vou abrir aqui dentro, né, pra não fazer bagunça. Será que eu coloco tudo, gente? Ai, meu Deus, fiz besteira. Vou colocar tudo não, pra não ficar muita coisa, né? Pronto, fiz uma sujeirinha básica, né? Mexer com glitter não tem jeito. Aí agora eu vou passar uma costura reta aqui, mesmo esquema, pulo o zíper, né? Pra não atrapalhar na hora de colocar o cursor. Passo uma costurinha aqui pra fechar. Eu tô na dúvida se eu coloco o restinho. Vou colocar o restinho, gente. Prontinho. Aí é só espalhar. Ah, ficou bem bonita essa cor, né? Eu acho que não ia combinar mesmo as estrelinhas. Pronto. Deixa eu dar uma limpadinha básica aqui. E agora é só colocar o cursor. Então, vou dobrar aqui no meio. O direito do zíper pra cima. Uno aqui as laterais. Aqui também eu vou colocar as duas abinhas do zíper, então vou pegar aqui meu viés, vou cortar 10 centímetros, duas tirinhas de 10 centímetros. Faço o mesmo esquema que eu fiz pro outro, duas tirinhas de 10, dobro no meio, costuro as duas laterais. Costuro uma de cada lado agora. Virei no avesso, agora eu faço a marcação aqui do meio, então uno aqui o zíper. Vou usar novamente aqui minha caneta. Marcação do meio, não sei se vai aparecer. Aqui a mesma coisa. E agora é só unir a marcação com o zíper. Agora é só passar uma costura reta aqui e aqui, com a distância de um pé de máquina. E aqui desse lado também eu coloquei a minha etiqueta. E agora, se eu quiser ele com a caixinha de leite igual esse daqui, ele modelo box, é só fazer a marcação da caixinha de leite e fechar igual eu fiz com esse modelo. Mas como eu quero que ele fique assim, achatadinho, eu vou passar já o viés aqui nas duas laterais. Então, eu vou fazer da mesma forma aqui. Dobro no meio o viés. Aqui eu vou dobrar a pontinha também, pra dar esse acabamento, né? Vou cortar as quinas aqui pra ficar mais bonito o acabamento, igual eu fiz no outro. Dessa forma aqui. Dobro. E aqui, do outro lado, a mesma coisa. Corta um pouquinho maior, né? Corta as pontinhas. Dobro pra dentro. Aí é só abraçar ele aqui. Vou até prender com grampinho pra ficar mais fácil. Prontinho, é só passar uma costura reta aqui e fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E assim ficou o estojo pronto, gostei bastante de todos que eu fiz, esse lilás foi meu preferido. E depois de costurado, gente, não sai o glitter, não sai lantejola, podem ficar tranquilos, que fica tudo bem preso aqui dentro. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa técnica de colocar glitter e lantejola no plástico, dá pra fazer outros projetos também, eu trouxe aqui o estojo, mas dá pra fazer necessaire, dá pra fazer aplique em bolsa, mochila, fica bem legal mesmo, fica bem diferente, né? Dá para as crianças brincarem na escola, ficar balançando assim. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal. Vou deixar o meu arroba do meu Instagram aqui também para vocês me acompanharem por lá. E é isso, vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.